Bem-vindos ao canal, pessoal! Prazer receber vocês mais uma vez. E como eu prometi, eu trouxe meu esposo nesse vídeo. Fala, galerinha, tudo bem? Vamos lá, né? Ele já esteve nesse canal, mas como eu disse no último, a intenção agora é a gente trazer vídeos mais interativos, de conversas, para poder edificar a vida de vocês. E nesse vídeo de hoje a gente vai contar um pouquinho sobre a nossa história, sobre o nosso relacionamento e um pouquinho sobre o casamento também. Então, é isso que nós queremos passar para vocês, tá bom? Então, vamos lá, amor. Como a gente se conheceu, meu bem? Vamos lá conversar um pouquinho com eles e contar um pouco da nossa história. Tá, vamos lá. Eu vou contar minha perspectiva Tá. E depois você conta a sua. Tá bom. A gente se conheceu na igreja, eu já estava na igreja, e aí você chegou com seus pais, e já fazia algum tempo, né? Depois de um bom tempo que eu estava na igreja, e aí você chegou com seus pais, e aí na hora que eu te vi, eu sempre fui feio, isso não é de hoje, mas quando eu te vi, eu falei, caraca, aquela ali é diferenciada, né? Só que eu já sabia do meu potencial, o potencial que eu tinha, então eu falei, vamos ver, né? Deixa quieto isso aí. Modesto. Aí a gente marcou, você era bem legal, né? Assim, uma pessoa bem sociável. Só que não, gente, ele tá certo. E aí você parecia bicho do mato, né? A gente tentava ir lá para enturmar você no grupo de jovens e você nunca queria estar junto. Só que aí teve um dia que a gente marcou um rolê para ir num parque e aí você simplesmente falou que ia de bicicleta ainda. Eu fiquei mais surpreso de tudo. Você ainda ia de bicicleta, eu fiquei surpreso, né? E aí você chegou lá no parque. Aí na hora que eu te vi no parque, eu falei assim, nossa, vai ser... Droga, não acredito não. Acabou a luz, cara. Acabou a energia. Acabou a energia! Então, aí chegando lá no parque, eu te olhei e falei assim, nossa. Eu olhei pra ela e falei, cara, eu tô apaixonado. Nossa, aí eu tô bem no vídeo. E aí eu falei assim, então vamos lá, né? Vou me aproximar, eu não tinha beleza, mas eu era o filho do pastor, eu cantava, então eu tinha alguma coisa que talvez pudesse chamar alguma atenção, né? Aí ela falou, eu falei, e eu fui embora triste, falando, não vai dar certo. Você tem algo a acrescentar desses dias? Tenho algo a acrescentar, que inclusive sirva de conselho, né, para quem está assistindo a gente. Eu não era uma pessoa convertida, muito nova, né, meus pais estavam afastados da igreja, então esse processo que o Dani está contando para vocês foi um processo de retomada na caminhada. Então os meus pais se reconciliaram e automaticamente eu comecei a ir aos cultos e conhecer a igreja, conhecer os pastores que são os pais dele, né? E a gente começou a ter esse contato. Então, eu queria deixar esse adendo para vocês, né? A gente começou muito novo o relacionamento, né? Mas, assim, era um namoro diferente do conceito atual e mundano que nós conhecemos, né? Era um namoro mais de amizade mesmo, porque a gente só se via nos cultos. Então, é importante deixar isso para vocês até como um incentivo, né? Nós não estamos falando aqui que a gente tem que começar a namorar com 13, 14 anos, a gente não recomenda, não é bom e não é certo, mas a gente está contando para vocês desde o comecinho mesmo, para vocês terem essa perspectiva, né? E rompendo a minha barreira social, eu sempre fui uma pessoa mais introvertida, né? E você, amor, já é uma pessoa mais pra frente, mais extrovertida, então já tá aí um destaque do nosso relacionamento, nós somos bem diferentes, né? E aí foi um processo. Mas esse dia do parque foi muito marcante mesmo, porque eu rompi um desafio que era entrar no universo, né, das pessoas que conhecem Jesus, porque eu não conhecia, então era um universo totalmente diferente para mim, e consequentemente eu comecei a ficar interessada também no Dani. Então acho que foi ali, né, um incentivo ali, não né? Sei, não. Vamos trabalhar do acho Senhor. Que ela tá falando isso só pra ficar bonito no vídeo. Não é, gente. Você vai ver no resto do vídeo. Senão não estaríamos juntos. Não, você vai ver o resto. Não, o resto da história.
Tem muitas histórias que aí é só o começo. Já deu pra perceber que a personalidade dele vai expor e eu vou ficar colocando pano quente, né? Mas vamos lá. Tá. Aí, o que aconteceu? Aí, depois do parque, a gente só se via na igreja por muito tempo. E aí, tinha uma amiga nossa, a Fran. Fran, se estiver assistindo, beijo, nós te amamos. Aí, tipo assim, nós estávamos nesse meio, né, e a Fran viu que eu gostava da Tata. E a Fran é tipo uma irmãzona minha, porque a gente cresceu desde pequenininho, a gente estava sempre junto. Então, tipo assim, ela já se tocou que eu estava gostando dela, né? E aí ela começou a fazer uma de cupido. Aí, o que aconteceu? A gente ficou um tempão só se conversando lá na igreja. Eu, pra mim, já estava apaixonado. Ela só estava tentando fugir de mim, mas como era o grupo que tinha, ela tinha que se enturmar comigo também, né? Aí o que aconteceu? Ela começou a andar com as meninas, se enturmar com as meninas, e aí um dia a Fran, nós ia no show do PG, e aí eu acho que tipo 2 dias antes a Fran falou pra ela, falou assim, gente, lembrando que naquela época não existia o WhatsApp, não existia... Nós não somos tão velhos assim. Não tinha, a nossa comunicação era por SMS. Tinha que colocar crédito. Tinha que colocar crédito. A cada mensagem era 50 centavos, nós éramos pobres. Então, assim, geralmente a gente não tinha meio de comunicação em todo esse tempo, né? Mas, enfim. E aí, a Fran chegou pra mim e falou assim, ó, a Tainá tá interessadíssima em você e ela disse que quer sair com você. Aí eu já... Eita, bati no microfone, vai dar errado. Desculpa pelo barulho. Aí eu bati no peito, falei assim, agora. Aí o que a Fran falou pra Tata? A Fran falou pra Tata a mesma coisa. Falou assim, ó, conversei com o Dani disse que tá interessadíssimo em você. Você sairia com ele? Ela deve ter feito. Acho que sim. Deve ter sido algo assim. É o que eu imagino. Você quer dar um adendo pra mim não continuar a história? Não, eu realmente estava interessada em você. Porque o que mais me chamou a atenção era o fato de você ser músico. Se você for feio, estude música, canta, toca alguma coisa. Mas é sério, ajuda. Eu estava interessada sim. Então acho que uma coisa colaborou com a outra e a nossa amiga com toda essa artimanha aí mandou ver, mandou bem e deu tudo certo depois. Aí, só que assim, a gente era muito jovenzinho. Eu nunca tinha ficado com nenhuma menina. Então, o que aconteceu? A gente saiu lá no show do PG, e aí, como ela aceitou, eu aceitei, nós falou, pô, agora é a hora, né? Pelo menos eu pensei nisso. Mas de verdade, assim, no meu coração, talvez por ver o relacionamento dos meus pais, eu sei que a maioria dos relacionamentos no Brasil são relacionamentos disfuncionais, onde geralmente os pais são separados, ou o pai abandonou a mãe. E eu sei dessa realidade brasileira. Mas graças a Deus, Deus me permitiu viver algo diferente. Eu sempre vi o relacionamento, o casamento como algo bom. Nunca vi o casamento como algo ruim, igual todo mundo fala, que casamento é a pior coisa. Então, por ver o relacionamento dos meus pais de cumplicidade, eu sempre soube disso, que eu iria namorar para casar. E eu nunca tive esse desejo de ficar com várias meninas, por mais que eu não era o melhor adolescente que existisse, eu tinha um monte de falha, mas eu sabia disso, eu sabia no meu coração que eu queria alguém para a vida inteira, e eu não queria ficar namorando com uma, namorando com outra, eu nunca tive esse desejo. Então, aí, a partir desse dia, a gente começou a ficar mais próximos, né? A gente vai contando a história e também trazendo lições. Como o Dani disse, nós éramos muito novos e eu acho que foi até bom essa demora para começar em si o relacionamento, até para a gente amadurecer um pouco. Mesmo assim, começamos a namorar muito novos ainda, né? Mas o que a gente quer aconselhar a vocês? É importante a gente encontrar uma pessoa que a gente se interesse, né? Que tenha famílias de referências e que a gente construa isso. Mas também nós precisamos entender que isso deve ser construído, né?
Então, nós tivemos famílias, graças a Deus, que foram referências para nós, né? E se você não tem isso hoje, você pode construir a partir de você, a partir de agora, a partir do seu relacionamento. Então, busque uma pessoa, né, que tenha a mesma fé que você, busque uma pessoa que tenha interesses que serão compatíveis com os seus, né? Então, isso facilitou muito a nossa jornada. Nós erramos muito, mas nós estamos aqui para poder deixar isso para vocês como lição, né? Mas vamos lá. Acho que foi isso até aí. Aí a partir do show do PG demora 6 meses, a gente está num encontro lá da igreja, um churrasco, alguma coisa assim. Lembrem que sempre que a gente se via, era em um ambiente controlado e um ambiente de igreja. Então, assim, era muito novos, mas a gente sempre estava rodeado de gente, dos amigos, porque era sempre esse ambiente. A gente não se via para além da igreja, fora da igreja, né? Aí, nesse dia de churrasco, era tipo um almoço de domingo, algo assim. Um almoço, né? Um almoço mesmo. E aí, cara, eu tava cabreiro aquele dia. Eu falei assim, não, vou abandonar isso aí, porque todo dia... Não, eu ficava correndo atrás dela, tentava, e aí você sabe como é adolescente, né? Nesse processo, a gente ficou bastante tempo, assim, se vendo só aos finais de semana. Para dizer a verdade, a gente se via aos finais de semana até os 18 anos, né? Então a gente, até os 17, 18 anos, até eu completar 18 anos. Por quê? Porque aí eu consegui ir na casa dela, de moto. Às vezes, bem raramente, os meus pais, depois de muito tempo, com os 16, 17 anos, eles descobriram que a gente estava namorando. Mas é claro que eles sabiam que havia um interesse, mas não era nada explícito, né? Então, com uns 16, 17 anos, a minha mãe achou uma aliança que eu dei para ela. Mas, enfim, aí eles descobriram. E aí, a partir desse momento, às vezes, algum final de semana, o meu pai levava, às vezes os pais dela levavam, a gente saía para algum lugar juntos. Foi algo assim, mas tudo de forma santa e nada como os relacionamentos de hoje, né? Só para mim trazer algo mais sério no meio dessa história, isso trouxe pra gente muitos desgastes no nosso relacionamento, chegando no hoje, por exemplo. Na fase mais adulta, né? Por quê? Porque adolescente faz coisa de adolescente. Então, o nosso relacionamento, como a gente começou muito jovem, o que começou a acontecer? A gente tinha muitas feridas que não precisavam existir, entendeu? Tinha muitas coisinhas, e aí a gente pode falar, mas é coisa besta, é coisa que hoje não faz diferença, mas isso vai ferindo o relacionamento, querendo ou não. Uma cicatriz, ela pode ser pequena ou pode ser grande, ela vai estar ali pro resto da vida, né? Machucou, vai estar ali. Então, a gente se feriu muito, eu era muito ciumento, por um tempo. Depois isso passou, e depois de um tempo ela ficou muito ciumenta. A gente não tinha também maturidade para estar juntos, não tinha maturidade para qualquer outra coisa. Então, o que acontecia? A gente brigava muito, a gente tinha muita coisa que não é saudável, entendeu? E aí o que começou a acontecer? A gente passou por um tempo bem tenebroso, né, assim, no nosso relacionamento. Por quê? Porque a gente namorou por um bom tempo. Eu acho que a gente noivou em 2010. Foi, 2010. 2010. E como eu falei, cara, eu não queria terminar. Tipo assim, a gente sempre teve bons motivos, nunca traição, assim, mas a gente já brigou muito feio, porque a nossa personalidade é muito diferente. Sim. E até a gente entender isso, por isso que o problema da imaturidade é que você não sabe como é a vida. Então, tipo assim, ela foi criada num lugar e num lar totalmente diferente do meu. Os meus pais sempre me mandaram para fora, a gente sempre recebeu 1 milhão de pessoas dentro de casa, essa vida louca de igreja, meus pais missionários, viajavam, deixavam nós sozinhos. Então, tipo assim, eu sempre fui alguém mais... vamos fazer qualquer coisa. Mais desbravador. Né? Mais desbravador. Ela não, ela sempre foi muito, muito protegida. Primeiramente porque ela é uma moça,
e depois ela é uma filha única, né? Então a gente sabe que todos os filhos únicos geralmente são Já mais dificulta, protegidos, né? né? Então imagina, tipo, esse Choque de esse realidade. esse choque de realidade e aí a gente não entendia por quê? Porque aquele era a verdade do mundo dela e existia a verdade do meu mundo, né? E aí isso Chocou, né? batia de frente, a gente não sabia entender. Ela queria me mudar para ser igual a ela, eu queria mudar ela para ser igual eu, e na verdade nunca ia dar certo. E aí, pulando, aconteceu muitas coisas, né, no meio desse tempo. Sim. Mas aí a gente noivou, e o nosso noivado continuou da mesma forma. A gente, eu já era mais velho, ela também, porém a gente ainda só se via de final de semana. Eu sempre trabalhei muito, então eu trabalhava durante a semana. Às vezes, durante a semana eu ia uma vez, 2 vezes por semana, mas eu ia morto de cansado do serviço, né? A gente não conseguia nem conversar direito. E se via no final de semana na igreja. A gente sempre trabalhou com adolescentes, trabalhou com jovens, então a gente sempre esteve ligado na igreja. Quer acrescentar algo? Vai lá. Sim, uma coisa interessante que o Dani disse sobre maturidade, crescimento e essa questão do relacionamento começar muito cedo, é que por conta desse choque de realidade, nós começamos a criar muitas feridas e muitos receios. Isso começou a dificultar o nosso diálogo, né? Nós estávamos comprometidos, mas nós não conseguimos conversar sobre as nossas dificuldades. A gente ficava sempre fugindo disso, né? E aí no noivado, como é um compromisso um pouco mais sério, né? Um compromisso público diante da igreja, diante dos nossos pais mesmo, a gente começou a ver que a gente teria que começar a resolver algumas coisas, né? E também outra coisa que veio junto, no meio de tudo isso, é que nós sempre fomos muito envolvidos na igreja. Então, ao mesmo tempo que isso sempre nos ajudou, porque isso era um meio de assumirmos responsabilidades, então eu via nele algo que eu procurava em um homem que eu queria casar e, consequentemente, ele começou a ver em mim, porque eu comecei também a conhecer Jesus e comecei a me comprometer com essa verdade. Então, no meio de tudo isso, não é que nós nunca erramos, nós erramos muitas vezes, mas por conta de estarmos envolvidos, nós tínhamos uma facilidade melhor de procurar manter o nosso relacionamento em santidade. Que é o ponto que nós queremos chegar com vocês. Né? Vocês podem estar ouvindo a gente contar quantos anos passamos juntos e pensar, nossa, é impossível eles nunca terem feito nada, né? Não é que nós não enfrentamos isso, né, amor? Nós enfrentamos, tivemos dias mais complicados, de mais desejos, de mais intensidades, porém conseguimos nos manter em santidade, né? Por conta do compromisso com Deus. Não é um compromisso só de uma aliança ou de ter que dar satisfação para alguém. Desde novos, nós já conseguimos entender, graças ao Senhor, que era por Jesus. Então, acho que isso nos ajudou muito, né, amor? Ajudou. Falhamos muito, erramos muito, tivemos conversas com os nossos pais que sentavam e nos davam conselhos, mas, graças a Deus, né, conseguimos ter essa facilidade. E, assim, a gente fala desse compromisso com Deus, mas isso é bonito dizendo agora. Mas não é romântico. Mas quando a gente estava passando por essas dificuldades no relacionamento, envolvendo a parte sexual, por exemplo, cara, adolescente, vocês sabem o jeito que é, né? Tá tudo à flor da pele. Então, o que a gente precisava fazer? Algo que nos protegeu muito é que a gente sempre estava envolvido mesmo com as coisas da igreja. A gente sempre estava com gente perto da gente. Por quê? Porque senão vai dar errado, com certeza, entendeu? Tipo, sim, se a gente deixar as intensidades do nosso coração. É humano, né? Então, aí, esse tempo do noivado, nossa, parece que virou uma coisa, porque a gente brigava demais, lembra? Trouxe do namoro muitas coisas, chegou no noivado, não resolvemos, e aí vamos continuando. E aí ela tinha muito problema, por exemplo, aonde eu trabalhava, eu participava de um grupo, né, bem? E aí, tipo, vocês sabem como são peão, e os peão mandou algumas coisas erradas lá, de vídeos impróprios. Já existia o WhatsApp, pessoal. Só que por causa da imaturidade nossa, tipo, como a gente resolveu isso, não foi resolvido de verdade.
Então, eu acho que essa foi uma das maiores feridas do nosso relacionamento, né? Parece uma coisa simples, né? Mas hoje a gente saberia resolver de formas totalmente diferentes, né? Só que a gente aprendeu uma coisa, você tem que sentar e resolver aquilo na hora. E aí a gente foi postergando isso e aquela ferida ficou aberta, então a gente entrou pro noivado com coisas tipo, ela tinha muitos ciúmes, eu não podia sair para lugar nenhum, aquilo me feria, porque parecia que ela nunca iria confiar em mim de novo. Enfim, e a gente, foi uma das maiores dificuldades nossas. E a gente tinha muita dificuldade de comunicação, a gente não conversava muito bem. Porém, isso eu acho que foi assim, uns 2, 3 anos do nosso noivado. Depois, parece que algo assentou, a gente começou a ficar mais maduros, a gente começou a entender, a gente tinha conversas mais sérias. Eu sentava, ela falava. Eu também era muito nervoso quando eu era adolescente, eu tinha crises de raiva. Hoje passou, né, Ben? tá bem melhor, graças a Deus. Hoje ela é mais raivosa que eu, gente. Depende. Então a gente teve que começar a alinhar essas coisas. Aí, partindo já para o casamento, né, Ben? Depois desses anos de noivado, eu acredito que Deus colocou a gente nesse tempo do noivado como se fosse uma estufa, né? Para a gente organizar o que precisava ser organizado, arrumar o que precisava ser arrumado. E é claro, na medida do possível, porque muitas coisas a gente foi descobrir só depois que a gente casou, traumas que a gente teve, muita coisa a gente só descobriu depois, né, Ben? Sim. Mas assim, a gente se conhecia de verdade. Eu conhecia ela e casei sabendo de todos os defeitos que ela tinha. A maioria deles. Não, porque os outros que vieram depois do casamento já era uma evidência, já né? era aquilo que já se apresentava. Então eu nunca fiquei muito chocado com algo que aconteceu. E ela também já conhecia a minha personalidade. E ao mesmo tempo que eu estou muito empolgado, eu estou, vamos deixar quieto, eu tenho preguiça de fazer as coisas. E ela é alguém muito metódica. Então, vamos fazer alguma coisa? Então tem que ter começo, meio e fim. A minha vida é, vamos que vai dar certo. Casamos, gente, casamos. Vai lá, Dê, você fala que eu tô falando demais. Então, gente, casamos, né, meu bem? Bem diferentes. E o casamento também foi um grande problema, né? Porque chegou num ponto que, por conta de muitos anos juntos, nós, mais por conta de uma decisão dele mesmo, chegou à conclusão de que nós precisávamos casar o quanto antes, né? E aí rolou até uma pressão psicológica, gente. Aí, depois de muito tempo, ele começou a falar pra mim, né? A gente precisa casar, a gente precisa casar. A gente estava sentindo de Deus, e também por questão social e também familiar, né? Nós já estávamos recebendo conselhos, né? E uma pressão ali pra gente casar, porque era o certo, e realmente é o certo, né? E aí chegou um ponto que ele falou pra mim, se você não casar comigo, ano que vem, a gente vai terminar o relacionamento, né? E eu, por conta da minha personalidade metódica, que ele já mencionou, eu tenho que planejar tudo, né? Não porque nós não temos dinheiro suficiente. Quem nunca, né? Não porque nossa casa ainda não tá pronta, nosso apartamento ainda não foi liberado. Enfim, gente, foram tantos milagres que depois a gente pode contar num outro vídeo, né? Mas, graças a Deus, quando nós decidimos, falamos, sim, vamos marcar o casamento. Parece que as coisas começaram a fluir. Então, foi realmente um passo de fé, né? Um passo de uma decisão séria, porque é uma decisão para a vida, né, gente? É uma das maiores decisões que alguém pode tomar na vida. E foi isso que nós decidimos, né? Marcamos pro ano de 2020, nós casamos em 2020, em dezembro. Porém, 2020 foi o auge da pandemia. E aí nós começamos outro desafio, né, amor? Porque foi assim, a gente, igual ela falou, a gente viveu vários milagres. O nosso apartamento foi um milagre à parte. Antes disso também eu fiquei um tempo desempregado, então aquilo me feriu de muitas formas e eu quis terminar o nosso relacionamento porque eu não me sentia capaz de prover, porque eu sei que o papel do homem é ser um provedor dentro de casa, e eu sabia que eu não tinha como fazer isso, e aí eu já depois a gente conta, se vocês quiserem, vocês no pedem próximo aí, vídeo, deixem aí nos comentários. que aí a gente conta os milagres que Deus fez nesse tempo,
Mas enfim, eu consegui um emprego 6 meses depois de estar nesse serviço, aprovou um apartamento de 140 mil reais no meu nome, que eu não faço ideia. Milagrosamente. E tipo, eu só assinei lá e já estava pagando um apartamento. Mas no meu coração eu já tinha a decisão de que eu iria casar. Eu nunca tive dúvida disso. Desde 14 anos até depois, quando a gente já estava prestes a casar, eu tinha certeza disso. Ela já não, porque ela já tinha essa dificuldade ela sempre pensou muito, ela tem muita dificuldade com mudança, de Sim. mudar de lugar. Qualquer coisinha, gente, você mudou alguma coisa fora de lugar, ela já entra em crise com isso. Hoje está mais, eu acho que Estou aprendendo a ficar um pouco mais flexível. Por causa do casamento, isso ajudou ela, mas enfim. Até então, uma mudança de casa, sair da casa dos pais, viver a dois, tinha muitas coisas que a gente tinha diferidas, a gente pensava nisso. Aí eu sentei com ela e um dia e falei assim, amor... É agora ou nunca. Eu falei, eu te amo demais e eu tenho certeza que você é a mulher da minha vida. Só que aí a gente tinha alguns pontos que a gente precisava alinhar antes de casar, que para mim era primordial. A gente falou sobre filhos e a gente falou que a gente queria ser pais, ela entendeu isso, que ela queria ser mãe também. Outra coisa, o meu coração é um coração missionário. Eu sei que a gente vai ser enviado, a gente vai sair da nossa toca, da onde a gente está acostumado. E eu sabia isso desde que hoje eu estou casado. Mas se eu não tivesse casado, com certeza eu estaria pelo mundo aí com uma escola missionária em algum lugar do mundo, do Brasil, porque eu entendo que o meu coração está no Brasil, mas eu com certeza não estaria aqui. E eu já falei para ela que eu seria um missionário, se ela entendia isso, e ela entendeu. E outra coisa que a gente alinhou foi a nossa personalidade, que a gente precisaria abrir mão de coisas, né? Ela abriria mão de coisas por mim e eu por ela, que a gente vem treinando isso há algum tempo, né? E aí chegou o casamento. O nosso casamento estava marcado para dia 12 de dezembro. Enfim, aí eu tive um pequeno aumento no serviço, mas nesse meio tempo do nosso casamento, marcado até o dia do casamento, minha mãe entrou no hospital com Covid e ela ficou 3 meses internada lá dentro, a gente nem conseguia ver ela. E aí nos últimos dias, faltava poucos dias para ela sair do hospital, a gente já conseguiu no quarto falar com ela. Ela falou pro meu pai, a gente ia cancelar o casamento e ia marcar para 2021, fevereiro. Para fevereiro, que a gente acreditava que ela iria sair, porque em dezembro ela já estava quase saindo. E aí minha mãe colocou eu do lado da cama dela e falou assim, Dani, a principal coisa que tem na sua vida a partir de agora vai ser o seu casamento e a sua esposa. Você precisa cuidar dela. E a gente esperou tanto tempo, eu trabalhei tanto tempo para que esse dia chegasse, dei tanto conselho, a gente falou tanto, oramos tanto para que esse dia chegasse, e agora, no dia que chegou o seu casamento, você não vai adiar. Ela entendeu algo de Deus que não era para ser cancelado e que aquilo era para continuar. Então, a gente foi no cartório, casou, fomos numa churrascaria com os nossos pais. Não podia entrar ninguém no cartório, todo mundo de máscara. No cartório, só o Lucas e a Carol entrou para assinar os nossos padrinhos. E aí a gente pensou, a gente vai ser o dia do nosso casamento, a gente vai chegar lá no hospital. A gente sabia que não podia entrar 2 pessoas, mas a gente falou, o pessoal vai ver isso, vai se comover, a gente vai entrar 5 segundos e sair. Chegamos lá no hospital, não deixaram a gente entrar, nem a Tata entrar. Aí tinha um banquinho assim, ela estava numa janela, ela olhou da janela, estava em cima do banquinho, tava ela e minha tia, né, as duas chorando demais. E aí a gente falou, cara, foi doido assim. Foi. Mas aí, a partir daí, começou a vida de verdade, que foi o nosso casamento, né, Bê? Sim. E até esse momento chegar, até o dia 12 de 12 de 2020, nós passamos por muita dificuldade, como nós mencionamos, mas nós sempre tivemos muito apoio, né? Isso é necessário de ser dito. Então, as pessoas sempre estavam nos auxiliando, os nossos pais sempre nos ajudaram.
tanto espiritualmente, emocionalmente e também financeiramente, graças ao Senhor, por sermos os primeiros a casar, né, dos seus 3 irmãos. Então, tudo é novo, né? Então, tava todo mundo naquela expectativa. Então, nós queremos deixar esse adendo, né? Quando a gente decide o casamento, a gente também decide fazer parte um da família do outro. Então, isso é importante, né? Então, eu aprendi a amar a família dele e ele aprendeu a amar a minha família. Então, nós queremos também deixar esse conselho para você que está nos ouvindo. Você não vai escolher só o seu esposo ou só a sua esposa como algo único, é um conjunto de coisas, né? Então, você precisa realmente amar isso com todos os defeitos, com todas as dificuldades, né? Então, nós somos gratos à nossa família. Se vocês estiverem assistindo, nós amamos vocês. Muito obrigada por tudo. E é isso, casamos. E agora, meus amigos, vida de casado, amor, vamos lá. A gente tá resumindo, pessoal. Depois a gente fala de mais coisas. Vídeos. Se vocês ficarem com dúvida em alguma coisa e quiserem colocar aí pra saber, a gente conta depois, né? A vida de casado foi difícil. O primeiro ano eu acho que foi o pior ano nosso até então, né? Gente, foi o ano mais desafiador da minha vida. Por quê? Eu não tive problema nenhum de sair da casa dos meus pais, gente, porque a gente sempre foi preparado para esse tempo, na verdade. Meus pais sempre preparou a gente para esse tempo de envio, a gente sempre entendeu isso, entendeu? Então a gente foi preparado para sair mesmo. E aí o que aconteceu? Nesse tempo, claro, a gente está bem perto dos nossos pais ainda, né? Sim. Mas sair da casa dos pais é romper muitas coisas, né? Então a gente saiu, eu com os meus costumes, ela com os costumes dela, e quando a gente entra no casamento, por mais que a gente se conhecia, isso virou um desafio, um bagulho, né? Por quê? Porque aí, primeiro, o problema financeiro, isso gerava muito transtorno, né? Muito desgaste, né? E aí, com esse tempo que eu trabalhava nessa empresa que eu trabalhava, eu sempre trabalhei muito, eu sempre fiquei até muito tarde no serviço, e aí eu chegava, eu não tinha, a moto que eu tinha, a gente tinha vendido, eu ia trabalhar de a pé ou de bike durante um ano inteiro, não, um ano e meio, e aí eu saía tarde do serviço e chegava tarde em casa, e aí ela queria atenção, eu só queria descansar, e a gente não entendia essas diferenças, então isso deu muito problema, né, no nosso início. Sim, mas de forma geral, gente, sobre o casamento, vamos lá. Casar é uma coisa maravilhosa, acho que foi uma das melhores decisões da minha vida, e não me arrependo, gente, assim, é maravilhoso a vida de casado, mas o primeiro ano foi bem difícil, né, amor? Mas o que mudou, gente? Qual foi o ponto de virada para nós? Quando nós começamos a aprender a conversar de verdade, né? Nós tivemos uma grande conversa no noivado, né? Mas assim, não é só sobre um dia de conversa, gente. Todo dia precisa haver uma conexão, uma conversa, né? Então nós começamos a desenvolver isso, né, amor? E aí a gente começou a priorizar algumas coisas que nós conseguimos resolver de imediato, e as coisas mais difíceis que levam um grande período e que ainda estamos em processo, né, amor? Estão sendo construídas dia após dia, né? E claro, tudo nós procuramos trazer à luz da Bíblia, que é aquilo que nós vivemos, né? Que nós cremos e carregamos conosco. Então, esse é o conselho para vocês, né? Casar é maravilhoso, casar é bíblico, casar é uma experiência que foi gerada no coração de Deus, né? Mas isso não significa que nós estaremos isentos dos dias maus, dos dias difíceis, dos dias de lutas, dos dias de falta, né? Mas é basicamente isso, né? Estamos nessa experiência, estamos casados há 3 anos e 8 meses, mas para mim está sendo ótimo. Né? Agora, acredito que é uma das melhores fases que nós estamos vivendo até agora, né? Esse último ano. Porque vira maturidade, né? E aí a gente começou a entender o processo um do outro. E a respeitar os limites um do outro. Entender as coisas dentro de casa. Esse é o seu papel, esse é o meu papel, isso tem que estar definido. A gente, é claro, a gente se ajuda em tudo que a gente consegue se ajudar,
mas a gente entende que existe o meu papel de trazer o sustento para dentro da casa. Ela é mais organizacional, então ela organiza a casa. Ajudadora, né? Eu sou ajudadora. Cara, eu acho que a única coisa que nos manteve até aqui, e igual ela falou, a melhor coisa, a melhor decisão foi o casamento. Só que a gente fala isso e parece que é algo romântico, né? Mas o nosso primeiro ano, se a gente não tivesse firmado no Senhor e não tivesse a certeza de que Deus era o nosso sustento, a gente não estaria junto. Por quê? Porque a gente teve muitos problemas de identidade, de dificuldade. E depois de um tempo eu arrumei um outro serviço que pagava bem mais do que eu recebia e era o que a gente estava precisando. Só que eu precisava viajar, né, Ben? E aí, tipo assim, logo no começo do casamento, eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos quase, né? 2 anos viajando toda semana, só voltava no final de semana. Tinha vezes que nem de final de semana eu voltava. E aí ela ficava sozinha. Isso gerou vários problemas também, né? Só que aí a gente decidiu falar, cara, a gente precisa tomar a rédea do nosso casamento. A gente não pode deixar as situações da vida, as coisas da vida ditar o que vai ser do nosso relacionamento. Foi aí que a gente teve as melhores conversas e as mais difíceis, que a gente sentou e falou, cara, a gente precisa resolver isso. A gente precisa resolver isso. A gente precisa resolver isso. E isso geralmente parte dela, por quê? Porque eu sou muito procrastinador, então eu tento só dar uma tapeada no problema e vamos embora, entendeu? E aí a gente está nessa fase, da melhor fase da nossa vida, do nosso casamento, da nossa casa, numa fase de pensar em ter filhos, de progredir na vida. E, cara, a gente entende que se não fosse o Senhor nos sustentando e sustentando aquilo que a gente faz, a gente não estaria aqui. Porque a gente entendeu que o nosso maior compromisso não é um com o outro. O nosso maior compromisso é olhar para o Senhor e Ele está à frente do nosso relacionamento. Porque aí Ele vai nos dando a luz daquilo que a gente precisa resolver e arrumar. E sempre tem coisas para arrumar, mas é o Senhor que dá esse direcionamento. E saber, cara, de onde a gente saiu. Por quê? Porque o ministério sempre esteve no nosso coração. Sim. E a gente casou e não parou com isso. A gente intensificou. A gente ganhou muito mais responsabilidade na igreja, na nossa comunidade de fé. E isso foi muito bom, por quê? Porque as pessoas começaram a ter mais respeito por aquilo que a gente carregava, por causa da maturidade também. E a gente está vivendo esse que é o melhor tempo da nossa vida. Mas se eu pudesse dar um conselho para você, é que você busque o Senhor acima de todas as coisas. Por quê? Porque os momentos mais difíceis a gente conseguiria resolver se a gente tivesse muito mais ligado em Deus. Então, se o Senhor não estiver na frente do nosso relacionamento e Ele não for o centro da nossa casa e a nossa... Porque aí eu penso, é eu que tenho que sustentar a minha casa, mas se Deus não estiver nos sustentando, vai dar tudo errado. Se a gente estiver vivendo para ter mais dinheiro, para conquistar riquezas, cara, vai dar errado isso, com certeza. Então, coloque o Senhor à frente de todas as coisas que vocês fazem, que com certeza Deus vai abençoar e vai dando clareza, né, de onde a gente precisa andar e caminhar. Amém. Então, gente, o intuito desse vídeo, né, que nós trouxemos para vocês hoje, não é de forma alguma passar uma imagem de que nós somos um casal perfeito, porque nós não somos, né, amor? E a rotina diga, né? Mas a graça de tudo isso é que, como o Dani já resumiu, eu ia perguntar para ele já resumiu, né? Busque primeiro no Senhor a sua identidade, busque maturidade no Senhor, e quando você encontrar uma pessoa, invista em oração, invista em conhecer a família, invista em se estruturar para que você possa evitar muitos traumas, muitos problemas e ter uma família e uma casa abençoada. Amém? Então acho que seria isso, né, amor? Só algo a mais para acrescentar, essa é a nossa história. Sim. E foi o jeito que Deus resolveu trabalhar com a gente. Isso não quer dizer que todas as histórias serão desse jeito. Talvez você olhe e fale, pô, eu quero uma história igual a essa, eu quero
não vai ser assim. Com certeza Deus tem algo para cada um específico, mas deixa eu te fazer essa pergunta. Se você pudesse dar um conselho para um jovem que quer casar, ter um relacionamento, uma casa, filhos, ministério, qual é a melhor idade para essa pessoa tomar essa decisão? Se fosse hoje, com a nossa mentalidade, com a nossa experiência em tudo que a gente viveu, sofreu e chegou até aqui, a gente já falou sobre isso, de que a adolescência nos trouxe muita falta de maturidade, isso trouxe muitas feridas para dentro do nosso relacionamento, que a gente teve que resolver. Então, com certeza a adolescência não é a melhor idade, mas para você, qual é a melhor idade e como fazer isso da melhor forma, estando aqui hoje, vendo os erros que a gente teve, que você daria para os jovens e adolescentes que estão nos assistindo? É uma pergunta difícil, gente, mas assim, nós indicamos uma idade de maturidade, que é o foco desse vídeo, né? Eu acho que a idade ideal seria literalmente a idade madura, considerada até pela sociedade, de uns 18 anos, né? Por quê? Não é uma regra. Eu sei que a cultura brasileira, o namoro começa bem cedo, como nós acabamos de contar para vocês. Mas o contexto do mundo, ele não perdoa, né? E ele estraga e ele destrói. Então, a minha indicação é: espere o máximo que você puder esperar. Se possível, até a sua idade madura, de 18 anos, de você ter um trabalho, de você ter uma noção do que é a vida, pelo menos, de você ter uma noção do que é um compromisso, de pagar as contas, de ter a casa em ordem, de você estar servindo dentro da sua casa, ajudando os seus pais. Mas, acima de tudo, além da idade, porque maturidade nem sempre tem a ver com idade, né? Busque ao Senhor. Aproveite a sua solteirice para conhecer o Senhor, porque quando você entrar num casamento, quem você é vem à tona. E se você não tiver uma identidade formada em Cristo, você vai penar, assim como eu e o Dani penamos muito. Então, ao invés de querer casar logo, né, aproveite a sua solteirice, como nos diz a Bíblia, para fazer as coisas do Senhor. Se envolva na igreja, se envolva no ministério, caminhe com pessoas que estão indo na mesma direção com você, porque Deus vai te mostrar alguém no meio do caminho. Se você estiver no caminho correto, você vai encontrar a melhor pessoa possível para você, para o seu contexto e para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, que vai ser diferente da nossa. Então, o que nós contamos para vocês, avaliem os nossos erros e não façam igual. Então, acho que eu deixaria isso para eles. No meio dessa caminhada, a gente foi o único que deu certo daqueles relacionamentos que começaram da mesma idade que a nossa. Então, assim, foi uma graça de Deus que Deus nos deu. Mas, geralmente, o que acontece nesse meio tempo? As feridas são muito maiores, a questão da sexualidade é rompida nesse meio, e aí você não consegue mais voltar atrás. Então, o meu conselho, eu também acredito que a partir dos 18 anos, você já tem uma maturidade de, eu posso levar ela para tomar um sorvete, posso levar ela para ir num shopping, posso fazer alguma coisa, e vamos e se alinhar com Deus, que foi o que a Tata falou, porque isso é o primordial, e sem isso a gente fica procurando no outro uma satisfação, que a gente só pode encontrar essa satisfação em Deus. Então, a Tata não vai satisfazer o meu coração. Quem satisfaz o meu coração é o Senhor. E a partir disso nós caminhamos para um propósito e para algo que é eterno e para além dessa vida. Amém? Amém. Amém, gente. Então essa foi a nossa história, um pouco resumida. Mas podem deixar aí nos comentários assuntos que vocês queiram sobre casamento, relacionamento. Nós queremos poder servir e abençoar vocês através desses conteúdos. Amém? Alguma dúvida que ficou desse vídeo que vocês deixa aí nos comentários. Pode pedir pra gente que a gente depois traz mais vídeos. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ficar até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.